Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, exatamente isso que você está vendo. Atualidades Pampa está começando, mais uma semana que começa e nós estamos com você. Um fim de semana bastante agitado, as dificuldades em situação de emergência das cidades mais da fronteira continuam muito sérias, muito graves e a meteorologia diz que vai piorar agora nesta terça-feira também o tempo. Mas não é só disso que o nosso Atualidades Pampa vive. Diariamente nós levamos a você as notícias mais importantes do Brasil, do mundo, da nossa cidade. Estamos aí em todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul, chegando com uma coisa que é muito rara: bom humor. Porque as pessoas têm inteligência, as pessoas têm cultura, as pessoas têm conteúdo, mas bom humor como nós temos aqui é só no Atualidades Pampa. Mas vamos ver que vamos ouvir falar neste programa de hoje. Chico Tofani, qual é a tua manchete? Minha manchete é: Flamengo ensina como ganhar dinheiro com o futebol. E o Internacional contrata o ataque do Vitória, que foi rebaixado em 2017. Muito bem. Imagina o que tu vai dizer depois. Se a tua manchete tem esse tamanho, a notícia vai levar 30 minutos. É ou não é verdade? Marme Barcelos. Vamos com a frase famosa do Fausto Silva, que diz o seguinte: o imbecil que está lá e não deveria estar pode até ser honesto, mas é um idiota que está ferrando com todo mundo. E essa manchete aí já deu pano para muita manga. Está na revista Veja. É, né? Revista Ana? Veja. Quem não está rindo é Cesare Battisti, que foi preso neste sábado na Bolívia e já está na Itália para cumprir a sua prisão perpétua numa ilha que ele não vai gostar de estar lá, viu? É, ele tem muitos amigos aqui no Brasil também que não devem estar gostando nada. Tem um outro que está na cadeia. Sim, ele tem amigos também que são parceirinhos, sabe? Quando a gente, o pessoal assim, a gente se gosta, então amizade, a gente fica preso junto. Isso. Mais ou menos isso. Mas tem uns que estão soltos que gostam muito dele também. Roberto. Revista Forbes afirma: o Brasil é o melhor mercado de ações do mundo no momento. Gustavo Vitorino, saudades de ti, querido. Eu também estava com saudade Não de mim. Seja falso. Tá bom. Saudade de ti. Saudades dele mesmo. Vamos lá. Começa a limpeza na Petrobras. Novos diretores indicados e, desde já, Bolsonaro parece priorizar militares. Vamos lá. Ruschel, o que você vai falar hoje? Faça-o. Em pesquisa, 84% da população, entre os quais me incluo, são a favor da redução da maioridade penal. Então, vamos conversar sobre isso? Vamos começar com esse assunto. Eu acho que é um assunto muito legal para a gente começar. É um bom tema, sim. Na verdade, a pesquisa foi feita em dezembro, mas a sua publicação só aconteceu nesta segunda-feira. 84%, como eu disse, concordam com a redução da maioridade penal. No meio disso, há uma pequena cisânia, porque também se faz uma pergunta se quer que para todos os crimes ou para apenas alguns crimes especializados, crimes mais sérios. E aí se dá uma dicotomia, 67 a 33, alguma coisa assim, né? Mas o impactante do número é 84%. E aí eu me aprofundei um pouquinho na pesquisa, dona Mária, para ver o que nós já temos de legislação. Existiam 4 processos que tramitavam no Senado até dezembro, 3 deles foram arquivados, não tiveram seguimento, mas um já tinha sido aprovado na Comissão de Justiça lá, que é uma comissão prévia, então este segue trabalhando. O que diz esse projeto? Pois não. Crimes hediondos, homicídios, estupro, todos os crimes graves estariam ali compostos, estariam objetos dentro desta lei. A única ressalva que me surpreendeu que existe na lei é que há um dispositivo ali que diz que esses condenados não deveriam ficar no meio dos de maior idade, criando, na verdade, um diferencial, que se nós estamos publicamente reconhecendo que eles têm consciência, por terem 16 anos, têm consciência do ato que estão cometendo, não tem por que não cometê-los. Mas este projeto, ele ainda vai à votação, é o único projeto que tramita sobre a matéria. Ele foi abordado durante a campanha pelo hoje presidente, não com tanta ênfase e não teve tanta repercussão, mas imagino que deverá vir uma legislação sobre isso para que nós possamos, então, nos debruçar um pouquinho mais. Volto a dizer, estou entre os 84%, mas, lógico, sempre me preocupando onde vamos colocá-los. Estás entre os 84% também, Vitorino? Não. Não? Por quê?
Eu estou entre os que prega a redução para 14 anos. E totalmente... Não, pior que ele tem razão. Eu concordo. Para mim, 14 anos e assim, ó, amiguinho, não tem esse negócio de crime isso, crime aquilo. Por que um garoto de 17 anos pode roubar celular? Sim. Por quê? E ser menorzinho? Não. Crime para todo mundo. 14 anos e qualquer crime. Agora, só concordo com o encarceramento em condições especiais até 18 anos, até 19 anos. Encarceramento de 14 a 17, de 14 a 18 anos em cela especial, que será, não será preparada, uma cela que nem a outra. Ai, ali, dormir no troço duro, pau duro ali, então cansado. Mas olha assim, aqui, ó, você aí que está em casa, vai dormir aquela condição que todo mundo dorme. 14 anos já está bem grandinho. Então, assim, de 14 a 18... cela reservada para jovens de 14 a 18 anos, de 18 em diante, Gustavo, presídio já comum que... e todos os crimes. Roubou celular, tá em cana do mesmo jeito. Só dessa exceção, Gustavo, que eu te confesso que às vezes eu tenho dificuldade de compreensão e talvez tu, por concordar com eles, possa me explicar. Eu não consegui qual é o objetivo de segregá-los até os 18 anos se nós estamos reconhecendo que eles são imputáveis, que eles estão aptos a responder pelo que. Por que eles ficariam protegidos? Ele fala num regime especial, depois passa para outro regime. Eles serão segregados da mesma forma, que existe aspectos biológicos aí. Um homem de 20, 25, 30 anos, ele tende a ser mais forte que um menino de 14, 15. Portanto, essa sobreposição física não pode ser levada para dentro de uma cela, para um sistema penitenciário. Então, assim, de 14 a 17 numa cela, a partir de 18 passa a ficar entre adultos. Ele faria um estágio até os 18 anos, aí 18 ele está grandinho. Aí ele está grandinho, ele troca de cela. Não é estágio. Seria isso? Não, porque eu quero entender, porque eu não consigo entender. É uma cadeia como qualquer outra. Tá, mas eu também... Não tem recuperação de não sei o quê. Não, recuperação nada, é cadeia mesmo, em cana, de 14 a 18. Ou seja, fica num presídio especial para jovem. E de 18 em diante, aí mas passa bandido não é bandido? Assassino não é assassino? Sim, mas olha bem. Eu já entendi a força. Sim, mas olha bem, existe o aspecto da E o magrinho não podia ser preso, então, dona. Aquele que é birradinho, tem que ser aquele preso que é birradinho, não pode mais ser preso. A preservação física. A preservação física, nesse aspecto, tem que ser considerada. E eu acho que a preservação física, por idade, ela é possível. Agora, aí, por peso, por tamanho, azar, bota os baixinhos num canto, os gordinhos no outro e tá tudo certo. Aí é organização. Mas cadeia é cadeia. Vocês viram hoje o que disse o Battisti quando desceu na Itália? Não, parei. Ele disse, a frase está bem grande, todas as manchetes. Ele disse o seguinte: agora eu sei que eu realmente vou pra cadeia. É verdade. Sim, porque até então ele não ia. Ele aceitou que ele vai ficar preso. Ana, a sensação que deu foi o seguinte: o Brasil um troço lá, né? Qualquer coisa. Porque eu não sabia se ir pra cadeia, mas não o tinha Brasil certeza. é o que ele vivenciou aqui. Sim, mas ele se aproveitou. O Brasil é a casa da mãe Joana. A casa da mãe Joana. Então, casa da mãe Joana. Então tá na hora da gente mudar. 14 anos. Quando um cara que esteve aqui, que se beneficiou dessa gandaia que é o negócio aqui, e depois vai pra lá e diz isso, é porque a gandaia existe, não somos nós. Agora viu como é que é a coisa lá, Marne? O fato dele ter sido pego na Bolívia, eliminou os 30 anos. Eliminou os 30 anos. Porque se ele fosse extraditado pelo Brasil, ou seja, se ele da Bolívia viesse para o Brasil e do Brasil ele fosse extraditado, a Itália teria que aceitar, pelo acordo de extradição, teria que aceitar as condições do Brasil, que é pena máxima de 30 anos, com todos aqueles progressos, aquela galinhagem que tem a nossa legislação. Como ele foi pego na Bolívia pela Interpol e entregue pela Interpol ao governo italiano, ele foi pego como fugitivo. Portanto, ele vai cumprir lá a pena integral, que é perpétua, com direito a, daqui a 25 anos, ou seja, desde o início da pena, daqui a 25 anos ele tem direito de peticionar uma revisão penal. Ele tem 64. Peticionar, diferente aqui no Brasil, que eles dizem, não, porque o bandido tem direito à progressão da pena. Eu sempre defendi essa tese. O bandido não tem direito à progressão da pena, ele tem direito a peticionar. E os requisitos que estão descritos lá na legislação penal é que vão definir se ele pode ou não. Mas não. E até bom esse algum retardado começou com essa tese aqui de não, é direito dele e solta. Aí todo mundo começou a soltar. Esculhambação. E ainda sobre isso, só complementando. Segunda tu começa com essa palavra, tu imagina a quinta. Não, desorganização. Isso, obrigada. Desorganização jurídico-social. Obrigada. E só para complementar a informação do Vitorino antes da manifestação
manifestação do senhor Mário Barcelos, já peço desculpas por cortar a palavra dele, mas só que de fato haveria uma escala nesse voo. Esse voo que levava o Battisti até a Itália teria uma escala no Brasil, ela foi reconsiderada justamente por esse adendo, porque se ele para no Brasil, se entende, vai que um advogado espertinho, vamos dizer, ele tem dinheiro e tem grana para investir em alguém que vai dizer, não, mas parou no Brasil. Tem alguém então financiando ele aqui, né? Então, foi desconsiderada, não parou no Brasil, foi um voo direto, ele chegou na manhã desta segunda-feira lá e ele disse que dormiu durante o voo inteiro, não passou mal, não teve nenhum problema de saúde. Coitadinho. E foi aquela declaração clássica. Essa é a carinha dele hoje? Preso. É a carinha dele. Ele tem uma cara de no momento da sua prisão. Bom, Dona Marta, não, ele desceu no aeroporto de Ciampino. Ciampino fica a 15 quilômetros do centro histórico da cidade de Roma. E Fiumicino é o grande aeroporto internacional. Mas eu queria me referir apenas e simplesmente o que ele era aqui no Brasil. Ideólogo. Ele não era terrorista, era escritor e conferencista. Ele dava palestras e recebia pelas palestras, tanto é que ele como tinha uma morar casa... num país sendo condenado num outro, como é bom esse Brasil, como vocês brasileiros são os panacas, era isso que ele dizia. E no apagar das luzes do governo Lula, ele recebe... Deixa o Mário falar. No apagar das luzes, ele recebe do senhor Lula, seu companheiro, colega e tal, aquela benesse de dizer que ele não era terrorista. Então, eu sempre disse isso na Rádio Pampa. Como um país, como a República Italiana, um país de tradição democrática, pelo menos depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a partir de 43, já na deposição do Mussolini, como um país democrático, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi rebelde, ele foi julgado à revelia porque ele não compareceu nenhum, mandou um advogado, sei lá. Então ele pegou toda essa pena. Sim, pois é, foi rebelde por isso. Então eu quero dizer a vocês, está na cadeia e o lugar merecido. Agora, o jeito com que ele olhava a cabeça altaneira, assim, parecia que ele tinha toda a razão, que ele era um herói do primeiro mundo. Eu acho que ele se compara a Garibaldi. Deve se comparar a Garibaldi, né? A Garibaldi. Deve ser um balde de água suja. Está mais pro Garibaldi da Vila César. Que como ele era escritora, parece que ele parecia um lunático. Ele acreditava na própria mentira que ele se dizia. Porque enquanto ele se sente um político, algo que mata pessoas por uma causa... Não estou defendendo em absoluto isso, mas ele se coloca numa posição que justifica a tal da proteção de pessoas que o protegem. No momento que ele é encarado como a verdade, que ele matou pessoas, e matou pessoas por questões pessoais dele, não tinha nada a ver. Depois é que ele se colocou como um político, enfim. Então, ele jogou, e o curioso é que pessoas que a gente sabe, a esquerda, né, apoiou. Atualmente, a esquerda europeia já não o apoiava, o que é um grande passo. Mas a esquerda aqui, da nossa América, ainda estava apoiando e acreditando nessa fantasia que ele elaborou para si mesmo. Ele entrou numa fantasia. Dona Magda, eu gostaria de mostrar rapidamente a capa da revista Veja. Fizeram uma montagem do Bolsonaro com o corpo do presidente Jânio Quadros. Essa foto é célebre em que ele aparece com as pernas tortas. É uma fotografia muito conhecida da época em que o Jânio Quadros foi presidente, né? A confusão, né? E aqui também tem uma outra reportagem que mostra os governos do Lula, todos os governos, nos seus primeiros dias tiveram esses impasses, esses problemas, né? Porque ninguém estava habituado com essa coisa toda. Sim. Agora, querer exigir de quem está chegando hoje que saiba tudo é impossível. Agora, quanto ao Faustão, que disse um imbecil que está lá e depois voltou atrás, disse que não tem nada a ver, ele se dirigiu a todos os políticos. Primeiro, ele falou no singular, ele não falou no plural. E segundo, esse senhor aqui, o seu Fausto Silva, ele tem que pensar muito, ele está com o microfone na mão, com 60 milhões de telespectadores, 80 milhões de telespectadores, a importância do que ele diz dentro das baboseiras todas que ele fala lá. Nada com conteúdo, nada com conteúdo. É incrível, um dia eu estava assistindo ele entrevista o Tony Bennett, teve que trazer um tradutor. Olha, se eu estou nesta posição, eu não vou saber falar meia dúzia de palavras em inglês, perguntar... Ou pelo menos pede para alguém fazer para ti e tu reproduz. Sim, alguém faz 2 ou 3 perguntas, não sabe conjugar o verbo to be, to do, to have. Isso é uma brincadeira. Agora, dizer isso de um cidadão que recém está chegando, ele prova que pelo menos ele está
caindo naquilo que ele nunca teve. Marne, deixa eu me socorrer da bancada aqui, sem tiver a informação, porque eu recebi um desmentido, e a gente hoje recebe, não sabe o que é o mentido e o que é o desmentido, que esta declaração foi reproduzida agora, mas teria sido dada em outubro, quando nem eleito estava o presidente, que, portanto, não seria para o atual presidente. Aqui, ó, no domingo, dia 6, ele disse isso. Mas eu acho difícil que esteja dessa forma em algumas revistas, algumas publicações. Eu também vi, também recebi. Tá? Não, só eu também, não, eu também fiquei na dúvida, como eu não... Porque não estou entre os telespectadores do nosso querido Faustão. Pois eu também, então, efetivamente não sei. O senhor Breno, aí de Novo Hamburgo, já deve estar satisfeito com a sua pergunta, porque ele questionava algumas coisas do Cesare Battisti e a bancada já falou. Falando nisso, www.atualidadespampa.com.br, você está sempre em contato conosco. atualidades@pampa.com.br é o nosso e-mail. Agora, se você quiser o nosso Instagram, aí também é bacana, porque eu percebi a semana passada que nós já começamos a fazer postagens no Instagram, é atualidades.pampa, tá? atualidades.pampa. Esse é o nosso endereço no Instagram. Você participa do nosso programa também com a sua opinião, com o seu questionamento, através do nosso telefone, através do WhatsApp, mas eu sempre lembro a vocês, não fiquem bravos, não fiquem chateados, porque assim, ó, se a gente deixasse no ar a imagem durante um tempo, para vocês verem a maneira que entram as mensagens, vocês entenderiam por que muitas vezes a sua mensagem não é lida. Mas vamos lá, 999-777-001. Então você tem todos os meios de comunicação conosco, de acompanhar o nosso programa e dele participar. Dona Magda, eu só queria, para que eu não volte também, tentando ter uma harmonia na bancada, sobre a reportagem que traz aí. A equipe do Bolsonaro fez uma nova reunião sugerindo que se acelere a contratação de um porta-voz. Sim, sugerido já está no osul.com.br. Sugerido por nós, bem antes, quando nós falamos de uma assessoria, depois a palavra foi criada pelo Vitorino uma semana depois, quando ele disse a figura de um porta-voz, que é o termo técnico, né? E a equipe dele agora mandou acelerar isso. Né? O que ele quer fazer? Reconhecer o quê? Primeiro, como virtude, tu reconhecer que houve alguns erros, repará-los, né? No que eu concordo. Segundo, eles querem que este porta-voz seja o anteparo do presidente, que todas as medidas oficiais que forem tratadas não mais sejam através do presidente, que venha institucionalmente falar sobre elas, mas que elas sejam através deste porta-voz. E por último, que me parece também muito inteligente, seria diariamente, eu não imagino, acho que seria começar o dia, fosse trazido uma pauta dos assuntos que, desculpe a redundância, pautarão o dia, né? Para que ele seja abastado de informações e, às vezes, não ser pego no contrapé uma informação que não possui. Então, essa é a secretaria, essas têm uma secretaria especial para isso e é essa a sugestão que está sendo apresentada ao presidente. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é uma informação que eu acho que vale a todos nós, que é bastante importante. A Prefeitura apresentou o edital para o Parque da Harmonia. Na verdade, este foi o lançamento desse edital de concessão para o procedimento de manifestação de interesse para o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Porque sabe-se que este parque, chamado por nós de Parque da Harmonia, ele existe, ele é enorme e ele é pouco usado, né? Ele é usado mais tradicionalmente na época da Semana Farroupilha, aí eles estendem o mês todo. Então, a ideia agora, e quando se faz essa como se diz, essa concorrência, edital de concessão, é estabelecer diretrizes para que sejam elaborados estudos de modelagem térmica, econômico-financeira e jurídica, todas referentes a essa concessão, porque a ideia é uma revitalização, a ideia é uma manutenção, operação, administração e assim por diante. Então, você se informe, obviamente, o decreto tem um número direitinho, então vamos aguardar, vamos ver que tipo de aproveitamento,
quem vai participar, né? Porque o governo às vezes faz alguns lançamentos de editais, algumas coisas assim, e ninguém aparece. Vamos ver se aparece aí nessa situação. Porque, de fato, seria um investimento muito, só para complementar, que seria um investimento muito positivo, porque, querendo ou não, a Orla do Guaíba é um dos lugares mais valorizados, pelo menos nesse início de ano. A gestão, claro, tem todos os méritos da revitalização, mas também o parque, tu ter do lado, às vezes, e já foram relatados por pessoas conhecidas que, às vezes, tem que atravessar o parque e acabam tendo assaltos, por mais que a Brigada Militar seja efetiva no espaço e consiga, às vezes, até recuperar esse material que foi furtado, mas o pessoal já tem um pouquinho de medo. Então, revitalizando, quem sabe, com atividades físicas, criando até centros comunitários que possam auxiliar a comunidade, Porto Alegre tem para ter aí um bom espaço turístico, ainda mais se aquele ônibus tiver uma paradinha bonitinha, quem sabe nesse parque, com lojas, algum estabelecimento comercial. Magda, eu gostaria só de complementar a informação que o Ruschel trouxe a nós. O Bolsonaro escolheu, nessa tarde, um general para ocupar o posto de porta-voz do governo. Se trata do general de divisão Otávio Santana do Rego Barros, que chefiava o Centro de Comunicação Social do Exército. Ele participou de missão de paz no Haiti. Bom, então já tem o porta-voz, já temos um porta-voz. Muito bem, muito bem. Chicão Tofani, complementa teu assunto aqui. Eu queria falar duas coisas muito interessantes. Pois não. Sabe? Uma é uma coisa comum. O jogador Gabigol foi contratado pelo Flamengo numa contratação até meia surreal, porque trazer um jogador que tem um vínculo com a Inter de Milão, salário muito alto. O Flamengo vendeu em uma semana, desde que apresentou ele num shopping na Zona Sul, no Rio de Janeiro, dona Magda, 500 mil camisas escrito Gabigol do Flamengo. Isso aí significa que o salário dele está pago já todo o ano de 19, que é o ano que eles contrataram ele, e mais o dinheiro que deram para a Inter de Milão. Isso aí significa que ousadia em contratar, ousadia de fazer futebol, coisa que o Grêmio está fazendo aqui, mas o Internacional esqueceu. Eu não sei porque existe os Rodrigo Caetano da vida para trazer Neilton e Trellis, sabe esses dois jogadores? Para quem conhece futebol, era o ataque do Vitória da Bahia, que foi eliminado em 2017 no Campeonato Brasileiro. O Ruschel pode conferir aí. Isso aí realmente é o contra-marketing. E, dona Magda, hoje eu estou testando uma das maravilhas da tecnologia, sabe? Eu não posso nem dizer a pessoa que fez um protótipo disso, que é uma coisa que quer se manter, porque é uma coisa muito polêmica. Perfume de feromônio. Por que feromônio? Que porque é isso? Perfume de feromônio é considerado um perfume que a Paris Hilton, quando lançou o perfume dela, ela botou feromônio que diz que é o maior afrodisíaco que existe na natureza. Pois que a abelha usa para atrair o zangão, depois ela mata a abelha. Gostei desse. E o sex shop vende muito esse perfume. É verdade. Antônio Bandeiras tem um perfume chamado Love Secret. E eu já começo a partir de hoje a usar essa essência de feromônio. Vou fazer um teste. Quer dizer, eu vou ter que me cuidar, porque eu vou me apaixonar por dia. Eu vou entrar na festa para ver como é que é a relação feminina em relação a isso. A senhora viu que ele falou no feromônio? Eu me assustei daqui, porque eu sabia onde ele pretendia chegar. É a atração do animal. Existe na natureza muito. Mas é ultrapassado, se o Dr. Ruschel conhece. Já deve ter usado. Mas não, sabia que ele ia chegar. Só sabia da existência. E eu estou muito preocupada, porque eu estou correndo um grande risco. O único problema é que ele não tem muita fixação, ele não tem muito tempo de fixação. Você tem que entrar na festa e botar antes de entrar e pá, então, e ver a reação. Por favor, não põe no programa, porque eu tenho muito medo de me pendurar no teu pescoço. Pega o lado animal teu, que é o caso da abelha. Que isso? A abelha, ela mata... Lado animal da dona Magda? Isso tem qualquer dicionário. Não, o lago animal do ser animal, a abelha mata o zangão depois dela usar entre aspas. Gente, eu achei que ia começar 2019 tranquilo, eu tô super preocupada. Eu posso ali rapidinho e já volto? Não pode. Eu quero o banheiro? O maior feromônio que existe é o amor por uma mulher. Esse papinho, o Papai Noel foi bravo essa, Papai Noel. Quinta idade. Eita ali, ó, quinta idade esse papinho. O Papai Noel foi ruim. Foi muito cafona. Ele pode ser muito louco, mas tu foi meio cafona. Não, essa foi a cafonice toda. Clube da Saudade. Espera Vitorino para felicidade.
fazer o seu aniversário lá e tocar Renato e seus Burquerques. Que é muito bom, tu não fala mal do Renato e seus Burquerques. Eu gosto dessa música. Só avisar. Vou ligar pra ela se ela gosta ainda de mim. Avisar pra Jenny Joplin aqui, que não pega ninguém. Esse negócio de feromônio, perfume de não sei o quê. Isso aí não entende nada. Senhor Sabe qual é o perfume que ele usa? Nada. O senhor acha que com isso aí eu já sou um ancião, tenho chance? Não sei, eu vou testar essa operação. Não, mas acontece o seguinte, é uma coisa, não é assim, não é também de repente... Não é bem assim, tu tem que ter uma insinuação. Ele bota o perfume e senta ali no meio. sair com o Vitorino de noite. Aí tu ganha o contrário, o efeito ao contrário. Barbaridade. Mas eu quero dizer pra vocês, Deixa eu dizer uma coisa pra você, moço. Eu não utilizo artifícios pra conquista de uma mulher. O coração se conquista pela sinceridade. Mas aí o Clube da Saudade já entrou no Clube da Saudade. Ele já ganhou os compras. Até o final do programa vai dar pra mim. Vou contar uma coisa importante aqui. Vamos falar sério. Vamos acabar com a galera. Gustavo Vitorino, primeira ida ao SOI, tá? Primeira ida ao SOI. Primeira ida, a ficha 01/2019. Isso. Tá. Hoje foi indicado mais um almirante. Além do presidente da Petrobras, foi indicado mais um almirante para uma diretoria da Petrobras. Qual é a intenção do presidente Jair Bolsonaro? Ele quer modificar completamente o perfil da diretoria da Petrobras. Ao longo do tempo, ela deixou de ser técnica e se tornou mais política. Aí alguém vai dizer, mas é de funcionários de carreira da Petrobras. Grande parte desses funcionários de carreira tinham ligações políticas. E o caso do Petrolão acabou mostrando isso. Mostrando que as ligações políticas é que decidiam as promoções dentro da Petrobras. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro está trazendo gente de fora. Primeiro colocou um almirante como presidente da Petrobras, agora colocou um almirante numa diretoria. E a tendência é de se colocar militares em todas as diretorias importantes da Petrobras. O que o presidente Jair Bolsonaro quer fazer? Ele entende que a Petrobras vai precisar de um grande movimento e muito tempo para um processo de depuração. Porque ele e todos nós entendemos que uma corrupção daquele tamanho não acabou com a Lava Jato. Não terminou em meia hora ou 3 ou 4 emissões. É uma coisa que está enraizada, que tem muitas diretorias e muitos departamentos que não foram tocados ainda pelas investigações e que, se entende, tenham muitos problemas. Então, a ideia de colocar militares no comando é porque esses militares vão orientar também terceiro, quarto escalão dentro da própria Petrobras. Porque, para que vocês tenham uma ideia, o orçamento da Petrobras, a Petrobras como empresa é maior que 70% dos estados brasileiros. É uma coisa louca. A Petrobras hoje tem um tamanho assustador. Ela estaria hoje entre os 10 maiores estados brasileiros economicamente. Olha aqui, falando em assustador... Mas eu quero manifestar uma preocupação, por favor, façam. Eu não sei se o nosso quadro de exército terá tanto manancial de fornecer tantos administradores assim, porque todos os cargos, 80% dos cargos estão sendo preenchidos exatamente por essas pessoas, né? Que talvez sem nenhuma experiência também administrativa, né? Talvez mas eu acho que é mais uma coisa para cuidar o galinheiro, né? Sim. Isso. É mais uma coisa para cuidar o galinheiro. Não esqueça que a movimentação das ruas pediu a volta dos militares. E o que o Jair Bolsonaro disse? Você prefere que eu nomeie ladrão? Político? Ou prefere que eu nomeie militar? Assim, as ruas pediram a volta dos militares. Os militares voltaram pelo voto. Quem votou no Bolsonaro votou para que os militares voltassem pelo voto. O que nós não podemos é no escopo de que não existe mais civil honesto, né? Nós não podemos partir do princípio que a honestidade hoje se tornou um privilégio de ser militar. Aí nós estamos saindo sempre do 0 para o 100. Eu só estou dizendo que... eu penso assim, como é que o Bolsonaro... Penso assim, como é que o Bolsonaro vai estar presente em todos os lugares, podendo ver realmente o que acontece? Porque as coisas não acontecem entre o mar e el. Magda, eu acho assim, mas eu até imaginava que cargos estratégicos nós teríamos militares, agora cargos executivos. Mas eu já acho que Mas qual é a experiência do militar para dirigir secretarias da Petrobras? Não, mas não são militares quaisquer, né? Esse almirante que foi indicado hoje para uma diretoria, ele é engenheiro naval, diretor de operações e com especialização em combustíveis. É isso. Não é qualquer. No caso da Petrobras, sim. Não é qualquer. Os próprios militares que estão no governo, se você olhar, um é engenheiro, o pessoal que está lá no Ministério da Infraestrutura, lá,
Se você olhar segundo e terceiro escalão, são militares na área de engenharia, de logística do Exército, da aeronáutica, gente com especialização na área de aeroportos, de infraestrutura. Então, não é, sabe, não é aquele militante que estava com a bandeirinha um mês atrás. Sim. Aquele militante que estava com a bandeirinha um mês atrás na esquina pedindo voto para o amigo dele que se elegeu. São dois aspectos a serem julgados aí. Esse que você falou, que eu acho que é fantástico, está absolutamente correto. E com isto, o Bolsonaro tem o apoio das Forças Armadas. Sim. E isso eu acho, ele só pega... Não era o caso, né? Que é o que ele quer, né? É, claro. Na verdade, ele quer trazer... Um aspecto que eu achei muito importante que o general Heleno trouxe numa entrevista foi dizendo o seguinte, olha, os generais receberam tanto do nosso país em termos de educação, de preparo, é uma forma de nós retribuirmos também ao país toda uma tecnologia e uma informação que a gente tem. Faz sentido. Você prepara dezenas de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, na área de infraestrutura, na área de logística, na área de eletrônica, na área de combustíveis. Engenharia, e aí você bota como ministro das Minas e Energia um Lobão. Não dá, né? Pelo menos isso tem uma lógica. Mas olha aqui, ó, falando em falando em lógica, falando uma série de coisas, 2019, ano novo, começou tudo de novo. E óbvio que eu fui lá dar uma olhadinha no que está acontecendo lá na Sleep Shop. Fui conferir de perto justamente a nova linha de colchões deste ano de 2019. É claro, né? Eu aproveitei já para fazer aquelas minhas experiências, ou eu vou lá e me entendo melhor. A nova linha de colchões da King Coil e da Simmons está impressionante. Impressionante, eu falo aqui sempre da Simmons, falo da King Coil, mas não assim efetivamente agora que eles mudaram o ano, que eles estão com novidades. Aqueles colchões que eu conto para vocês, que eu faço o meu test drive, né? Colchões impressionantes, maravilhosos, fofos, iguais aos colchões de hotéis americanos, aqueles que quando você deita você acha que você está num paraíso. Pois é, exatamente essa é a nova linha de colchões para 2019. Eu simplesmente amei, já está na hora, já alguns que eu já comprei, agora lá para minha filha, enfim, para minha mãe, tem que trocar também, porque até essas coisas a gente tem que trocar de tempos em tempos, né? Você sabe. Então é isso que nós temos a ideia de fazer. E além de conhecer essa nova linha de colchões que eu estou propondo a vocês, eu encontrei e sugiro a vocês que vocês deem uma olhadinha também nos saldos. Mudança de ano, então fica aquelas coisinhas de 2018, do ano anterior. Então vai lá, porque além das novidades, você tem também os saldos, que estão com super descontos lá na Sleep Shop. Você sabe que é sempre bem-vindo na Sleep Shop, na 24 de outubro, número 1363. Tem a facilidade do estacionamento, é um estacionamento próprio e você não fica preocupado assim, eu vou entrar e depois não vou saber sair, como eu fico. O Rogério fica manobrista também lá da Sleep Shop, sabia? Não se preocupe, o recado está dado, agora não tem mais desculpa para você não trocar o seu colchão. Ano novo, vida nova, mas uma coisa continua. Vá na Sleep Shop e peça o colchão da Magda Beatriz, porque aí você vai ser sempre feliz. E ainda trazendo Ano Novo, Vida Nova, também o Atualidades Pampa está de rede social nova. O Instagram, você vai lá, nos segue, curte a nossa página atualidades.pampa no Instagram, trazendo aqui a manifestação das pessoas. A Elaine de Guaíba é nossa fã, está na nossa audiência e a tia dela estava de aniversário no dia 11, então um abraço, feliz aniversário. Também o Júnior Soares fala, adoro vocês, estou sempre ligado. Quanto ao Faustão, a entonação que ele dá mostra que estava falando de forma genérica, não foi específico para a citação do nosso, então, presidente Jair Bolsonaro. Também aqui as mensagens no WhatsApp. Boa noite, bancada linda e divertida. Hoje está demais esse programa. Estou rindo demais porque essa do perfume não colou. A Beatriz de Canoas faz a sua... comum, nada a ver, não ganha ninguém, então não tem nada. Me chamo Clenir, da cidade de Panambi, noroeste do estado. Parabéns a todos da bancada. Estamos assistindo o programa e assistimos todos os dias. Concordo com o Vitorino sobre a redução da idade penal para 14 anos, mas com reclusão separada até os 18. Boa tarde para todos vocês, boa noite no caso, né? Gostaria de, se for possível, saber a opinião do Dr. Vitorino sobre o Carnaval de Porto Alegre, que ele mora na cidade, ela mora na Cidade Baixa e gostaria de saber mais informações, a Cleusa aqui de Porto Alegre. Eu achei interessante, Cleusa,
decisão que foi tomada pela Liga das Escolas de Samba aqui de Porto Alegre, que decidiu não depender mais da prefeitura. Já era hora, né? Foi atrás de dinheiro, está buscando patrocínio, vai realizar o carnaval dentro daquilo que for possível arrecadar. Eu acho que é assim que tem que ser. Acho que a prefeitura pode dar um apoio logístico, a infraestrutura, o entorno lá do... Participa. Participar, dar um apoio no entorno. Vai ser pobre no início? Vai. Porque nós precisamos criar a cultura do carnaval aqui mais forte, a participação, o ano inteiro as escolas se movimentando, mas é um início, e nesse início eu estou aplaudindo a Liga das Escolas de Samba aqui de Porto Alegre. Agora, tem uma coisa, viu, Magda? Oi. Eles vão continuar pleiteando a mudança de local pelo aspecto logístico. E aí eu gostaria de uma avaliação mais técnica. Eu confesso que não tenho opinião formada. Embora novo local? Embora o Porto Seco tenha sido colocado à disposição, esteja disponível para eles realizarem eventos, enfim... Mas aqueles que contestam o Porto Seco têm argumentos muito fortes também. Então, eu gostaria de ouvir uma discussão maior sobre esse tema. Eu também gostaria que justificasse, que me convencesse que o Porto Seco é o melhor lugar. Ele é fora de mão, não sei se é muito complicado. Mas, por outro lado, ele é uma área que foi colocada à disposição, 100% para as escolas. Né? Pois é. Então, assim, eu não tenho opinião formada. Não quero me colocar nem contra nem a favor. Todo mundo sabe, quem acompanha aqui, que eu raramente fico em cima do muro. Mas, nesse caso, eu quero tu não tem o conhecimento necessário. Agora, infelizmente, na questão da fiscalização durante o ano, é um espaço que fica abandonado pelo poder público. Foi depredado. Extintores roubados, tantas coisas. Mas, Aninha, devia ser reaproveitado para outros... Isso, mas aquilo deveria ser aproveitado pelas escolas de samba. Elas deveriam arrumar uma forma de fazer aquilo, criar uma escola. Para juntar dinheiro. O Sambódromo do Rio de Janeiro é escola o ano inteiro. É escola o ano inteiro. Então, mas foi do Dr. Leonel, né? Ou até mesmo locação para algum evento, alguma feira. Mas aí propostas, né? Está na hora de se ouvir propostas. Mas eu acho que a iniciativa da Liga foi interessante. Magda, isso é exemplo do Réveillon, né? Encrenca mesmo vem amanhã de manhã. Prepare-se. Dona Magda, vou dizer só uma coisa para ti, Dona Magda. Deixa eu só te dizer uma coisa. A minha telespectadora amiga aberta, quando tu estava falando, ela disse, Magda, sai daí logo! Ela gritou. Dona Magda, eu vou dizer só uma coisa para ti. Doa quem doer, eu falo só a real, a verdade. Infelizmente, nós aqui no Rio Grande do Sul, felizmente, não sei, depende de cada um, não temos a cultura do carnaval. Não gostamos de carnaval. Não adianta forçar uma barra. É que nem você botar carnaval em Buenos Aires na Recoleta. Eles não têm a cultura do carnaval, isso é a cultura do tango, da música eletrônica. Quando tu fala em carnaval aqui em Porto Alegre, todo mundo só pensa o seguinte, Dona Maria, vou para Santa Catarina, vou para a praia, vou alugar uma casa na praia, vou abrir meu apartamento na praia, ou vou viajar. Nós não temos aquela história do carnaval, a raiz aqui. Não existe. Dizer que tem tal e tal escola, isso aí tem porque aconteceu. Mas a cultura carnavalesca não tem. Vai ser sempre esse fracasso. Bloco de carnaval. De carnaval. Ele tem razão. Desfile de carnaval. Eu fiz transmissões de... Não sei o que dizia naquela época, nem me lembro mais, porque transmitir bloco de carnaval, quer dizer, transmitir... O que eu vou falar, né? Presta atenção numa coisa que eu vou te contar. Não conta pra ninguém. Eu fazia a transmissão do baile do Verde e Branco do Teresópolis. Eu também fiz. E eu fazia do Municipal, já gravei lá. O que a gente fazia? Não se ouvia nada. Não tinha o que fazer. E aí tu não podia nem mostrar as pessoas no baile do Verde e Branco. Que era um baile porque nem todo mundo sabia quem estava no baile. Naquela época tinha uma cultura de carnaval de salão legal. Mas os bailes eram legais, né? Os bailes eram legais. Tinha isso, tinha gente que não queria ser vista. Dona Magda, como eu nunca tive que me esconder, se as câmeras me perseguissem, com certeza eu lhe atenderia com muito prazer. Mas eu te interrompi, mas eu só quero dizer isso. Que tem essa cultura nos nossos blocos. Hoje nós atacamos esse assunto na Rádio Pampa pela manhã e falamos a respeito disso. Porque com o desfile do Rio de Janeiro e o desfile de São Paulo, que está crescendo... o Carnaval de São Paulo, dinheiro, muita grana. Tem bala na agulha. Envolvendo clubes de futebol. Isso, está crescendo. Olha, o Carnaval de São Paulo, daqui a pouco vai ter uma equivalência com o Carnaval do Rio de Janeiro. Não sei se não vai superar. Cada ano, tal, aquele pessoal melhora muito lá. Eu fiz transmissão também em São Paulo. Fiz transmissão em São Paulo também. Porque agora, a verdade, você tem que ter ali o que ele está dizendo, qual é o enredo do blog. Não é difícil de fazer isso aí, né? E não começar a gritar que nem um louco, né? Porque nos bailes lá do Teresópolis, eu gritava que nem terminava a transmissão, estava aqui totalmente sem voz, né? Totalmente sem voz. Então, nós não temos, o Chicão falou com absoluta precisão, nós não temos essa cultura, infelizmente, de desfile de carnaval
em Porto Alegre. Dona Magda, eu quero protestar contra a elitização que essa bancada aqui quer trazer ao povo porto-alegrense. Não posso me conformar com isso. Não. Quer tirar o carnaval do meu povo aqui? O povo não vai pra praia. Peraí. Não o povo, nós temos. Eu quero fazer uma separação. Chicão tem razão. Eu quero fazer uma separação. O Vitor não gosta de mim, me deu razão. Ele me odeia. Ele tem um ciúme letal de mim. Isso, apesar de eu não gostar de Chicão, mas eu tenho que... Dona Magda, a gente não pode esquecer que é de um povo mais humilde que esses que vão para a praia aí, que esses que vão para a praia aí não é o pessoal do carnaval. Não é o pessoal do carnaval. O pessoal do carnaval é muito fiel. Talvez por isso essa discussão esteja vindo de tentar se tirar do Porto Seco e trazer para uma região mais centralizada, e essa é a discussão que começa. E eu quero dizer assim, ó, por exemplo, o Galo do Porto é um bloco que foi criado há 4, 5 anos aqui em Porto Alegre, já está com mais de 3.000 pessoas, sai ali do Monfim, começou como uma imitação. Mas esse é o carnaval de rua, é das do bairro. Não. Eu estou falando de coisas populares, tá bom, de custo zero, dona Magda. Estou falando de coisas de populares. Sim. Porque a praia é muito legal e a gente vai, mas exige dinheiro, exige aquela casa para alugar, existe uma série de coisas. E não são todos que têm. E a manifestação de carnaval, ela nunca foi de um nível mais alto. Sempre foi uma coisa popular, né? Até estimulada por vereadores da capital aqui. Eu lembro aqui o Arthur Zanella, que foi um defensor extraordinário do carnaval, construiu a sua história aqui através disso. Então eu acho que a gente fazer um raciocínio assim, não, todo mundo quer ir para a praia, mas a gente vê que não é todo mundo que vai para a praia. A casa em Porto Alegre fica muita gente e nós temos que também achar diversão para essa gente. Mas, doutora Ayrton, com todo respeito à tua cultura e à tua sapiência, no qual me rendo aqui, sabe? Eu acho o seguinte, todo carnaval no Brasil ele tem um fundo turístico, todo. Florianópolis tem, São Paulo tem, Rio tem, Fortaleza e Bahia tem. O carnaval que não tem o fundo turístico, ele morre na praia. O de Porto Alegre nunca teve essa atração turística. E sem turismo, o carnaval ele sucumbe. Chicão, tu és tão antigo quanto eu, um pouco mais jovem que eu. Tu és um pouco mais jovem que eu. Tu és um pouco mais jovem que eu, com certeza. Mas eu vou lembrar que os que não são porto-alegrenses são os que me sucederam, os mais jovens que vieram depois de mim aqui, tá? Nós tínhamos os carnavais de bairro. Nós tínhamos os blocos de bairro. Em cada bairro passavam blocos, os blocos se visitavam. Essas coisas que foram desestimulando-se e foram terminando. Isso são tradições. Lógico, as tradições. Nós tínhamos o carnaval no centro, nós tínhamos o carnaval na Avenida Eduardo, nós tínhamos o carnaval na Vila IAPI. E os blocos iam e desfilavam e traziam ao povo essa festa. E era gratuito. E o povo adorava de fazer. Só a Bahia tem isso aí, Salvador. Então, eu estou tentando resguardar exatamente essas tradições que precisam ser organizadas pelo poder público. Ele tem que, pelo menos, coordenar, pelo menos dar uma orientação, uma assessoria, para que isso volte a se organizar. É nesse sentido. Muito bem. Magda, ninguém está curioso em saber. É que ele soltou a manchete que ia falar. Eu soltei a manchete que o pau ia comer amanhã de manhã e ninguém se interessou. Eu me interessei. Pode falar. Ô, doutora Roberta, mas que é isso? Não, sabe por quê? Doutora Roberta? Porque, inclusive, saiu agora uma outra notícia que agora me perdi. Não, é que amanhã de manhã deve ser anunciada a flexibilização do porte de armas no Brasil. Sim, eu li também. Gente, vai ser uma gritaria. Sim. Vai ser uma gritaria, mas vamos deixar bem claro, a flexibilização vai ser do porte da posse de armas, não do porte. O porte vai continuar sendo extremamente restrito. Sim. Traduzindo no bom português, você vai poder ter, mas não vai poder andar com ela na rua. É mais ou menos assim como mulher feia, né, Chicão? Mulher pantufa. Mulher pantufa. Sabe por que é mulher pantufa? Porque mulher não mata ninguém. Então sabe por quê? Não. Porque pantufa para tu usar em casa não tem nada melhor. Pantufa, macia. Agora, para mulher usar na rua dá uma vergonha. Dona Maia, tu tá falando exatamente um ditado que tem na noite. Diz que na noite reza uma lenda, muito voltada da beleza, que eu não concordo muito. Eu sou que nem o Vitorino, não gosto da beleza interior das pessoas. Que o ideal, quando tu vai casar com uma mulher, é levá-la no shopping. E passeia com ela no shopping a tarde toda. Se ninguém olhar, tu deixa ela no estacionamento.
fazer com a Black, ninguém quer. Ninguém quer. Mas faz uma loja, então, se tu quer exibir as coisas. Uma loja, Como é que é? Você vai passear com ela e fica olhando para as pessoas, é isso? Faz uma pesquisa. Se ninguém olhar, tá fora. Principalmente as senhoras telespectadoras. Vocês desculpem, mas é muito engraçado. Eu não posso deixar de rir. Eu sei que vocês vão ficar chateadas. Eu também não gosto que sejam tratadas assim, mas foi muito engraçado. Me contaram uma história do Chicão Tofani, que o Chicão Tofani foi numa boate lá em Buenos Aires, uma boate de tangos, daquelas boates que tinha, Canho 14. Conheço. Então o Chicão chegou com uma mulher lá, uma mulher razoável e tal. E aí eles, porque argentino vê uma mulher sozinha, ele dá o cartão. O cara segue até o hotel que tá com a mulher. Me contaram que o senhor foi do banheiro e tinha um trançado assim, você começou a olhar. Ninguém entregou o cartão pra mulher, só deixou a mulher empenhada em Buenos Aires. Não, a história foi um pouco diferente. Um cara seguiu até a Avenida Correntes, no hotel que eu tava com a mulher, e deu um buquê de flor. E bateu num apartamento, e eu tava lá, o cara me olhava como se eu fosse um raio-x. Eu não existia. Não, como se tu fosse um fantasma. Atravessou, não existia. Dona Magda, tu não aborda as pessoas também, tu abordou comigo no shopping, aquela pessoa... Não, mas ele deu um clique, se chama blow-up, a explosão do diafragma. Não é blow-up, não. Tu olha pra uma pessoa e tu sente uma atração química fatal, então tu tem que chegar lá e olhar. Isso sem feromônios, vocês imaginem com feromônios. Dona Magda, assim que terminar... A Magda gostou do feromônio. É igual aí, irmão, vai ser assim, as pessoas vão começar a grudar. Dona Magda, assim que terminar a coluna social, aí a gente quer voltar pro assunto Vitorino, a gente assim que eu quiser, eu vou passar eu ainda sou comandante. Ainda sou. E com a minha assinatura, se precisar, Dona Magda. Tá meio pra fora do bolso. Isso é uma ofensa contra a mulher. Então vamos dar um tempo. Do fetiche. Ele tá falando em comprar a mulher com cartão Black. Ele tem o Black? Tienes Mastercard Black? Ele tem o Centurial. Não hablo com você. Tá, não deu agora. Vamos lá, o que é, Roberto? A notícia que nós queremos comentar agora é que o Bolsonaro anuncia o deputado Major Vitor Hugo como novo líder do governo na Câmara. E aí o Ruschel quer comentar o assunto e a gente estava fazendo essa liga junto com o Major Olímpio. Não, é o Major... O Vitor Hugo, como novo líder do governo na Câmara. Gustavo, na verdade o que o Gustavo está trazendo a assinatura para amanhã de manhã do novo porte de armas, né? Eu tinha lido alguns critérios de X. Já está pronto, né? Vai ser publicado. Isso. Eu queria dizer qual foi o critério que foi usado. Foi X mil assassinatos por um número de cidades. Aí pegou o número de cidades e chegou à conclusão de quantas pessoas estarão abrangidas pelo decreto, quantas pessoas terão a possibilidade de ter esse coisa. Também o que será feito, que é ter mais de 25 anos, dados extraoficiais, só serão oficiais a partir de amanhã, né? Mas com mais de 25 anos, curso de tiro e de criminais, antecedentes. Principalmente, né? Escuta, isso não tem que ser assim, periodicamente não tem que ser entregue, isso, será, hein? Eu acho que só na revalidação, mas aí né? o cara pode fazer chover, pintar, bordar, trocar com a posse, botão. Porque a concessão era por 5 anos e quer, inclusive, que ela seja por 10 anos. Mas eu acho que ao refazê-la, tu tem que novamente mostrar as condições. Acho que seria. Eu acho muito tempo para oferecer novamente, né? No caso, a ficha de antecedentes. Porque nesse meio tempo a pessoa pode se utilizar de forma inadequada, né, da posse, pode sair, pode ser denunciado por outras pessoas. E aí como é que vai funcionar essa fiscalização? Porque a pessoa vai bater na tua porta, o poder público vai lá bater, fica complicado, né, esse pormenor, essa observação. O que está em discussão aí é essa concessão da propriedade, se ela será limitada e será, digamos assim, recrudescida em termos legais quando transferida para o porte. Então, assim, o fato do cidadão ter a posse de uma arma e ele for pego com a arma dentro do carro, qual será a punição? Essa é que é a dúvida. Porque, na verdade... Tem que haver, né? Tem que haver uma punição e grave. Porque o que acontece? Se nós estamos dando a posse, vai subentender que pode haver uma flexibilização, um recrudescimento em benefício do portador,
a usar a arma na rua. E é nisso aí que é preciso ter um certo cuidado. Claro, ninguém quer todo mundo armado no meio da rua, mas que vai ter gente... Não é todo mundo que pode ter. Sim, mas que vai ter gente que vai comprar uma arma e vai se avocar ao direito de botar dentro do bolso. Eu vou te dizer uma de botar no bolso e outra coisa. Eu acho que só o atestado de antecedência tinha que ter psicológico também. Nem todo mundo mas eu acho que vai ter mesmo. prova. Não é todo mundo. Que não seja eu acho que eu não sei, o Rush ouviu mas tem que ser uma coisa muito séria. Não ser só aquela dos pauzinhos, né? Ela faz 10 pauzinhos, depois 10 tripulozinhos. São 6... Mas tem gente que não passa naquilo. Sério, por mais maluco que pareça, não. Sério, né? Por mais maluco que pareça, não passa. Mínimo uma entrevista ali, pessoalmente. Tem que ser igual a... Porque daqui a pouco, conhecendo o Brasil, vai ter gente assinando, gente passando. É porque tem gente que busca soluções mirabolantes. Não viu o caso do Moro agora? Todo mundo querendo resolver o problema dos celulares na prisão, o Moro resolveu. Já que não tem como evitar 500 celulares, mandou tirar todas as tomadas. Fantástico. Mulher arrasou, claro. Tecnológica, bem tecnológica. Alguém que pensa. Mandou tirar todas as tomadas. A tomada vai ter só na cozinha, não sei onde, e na sala do diretor. E uma atitude econômica. E falando em economia, queria trazer alguns dados. Hoje a Bolsa fechou em 94.474 pontos, é muito. E o dólar fechou em 13,70. E a revista Forbes, que é bastante conhecida por tratar de economia, de finanças, declarou que atualmente o Brasil possui o melhor mercado de ações do mundo. A confiança dos investidores está muito calcada na equipe econômica e principalmente no próprio presidente Jair Bolsonaro. O Brasil atualmente está batendo a Rússia, a Índia, a China, o México, o Japão, além de vários fundos americanos e europeus. O Brasil está no caminho de ser, segundo a revista Forbes, o mercado de melhor desempenho nesse trimestre. A expectativa de várias empresas americanas de consultoria, de serviços, de crédito e inteligência financeira apontou que o PIB brasileiro possivelmente vai crescer em 2,4%. O que isso significa? Em comparação ao ano passado, o PIB da gente cresceu 1,3%. Então, é uma expectativa muito positiva. A matéria foi muito bem, considerada por todo o mercado e são bons indícios para todos nós. Porque mercado financeiro funcionando são bons indícios de uma economia forte, pujante e muito emprego. É o que a gente mais precisa. Muito bem. Agora, se você precisa de óculos, olha aqui, eu tô tentando colocar todos aqui. Ó, aí faz barulho, eu tô fazendo... Tá bem complicada a minha... Bom, olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Nós falamos já até a semana passada que a Center Ótica agora está com marcas do Lamarca, está com Ana Hickman, enfim. Mas uma coisa que continua igual é a promoção Rodenstock Duo, que continua esse mês de janeiro. Você paga um par de lentes e ganha gratuitamente o segundo par de lentes. Agora, mais uma oferta, que só na Center Ótica você tem. Em janeiro, você terá 50% de desconto também na segunda armação, de igual ou menor valor. Lembrando, receituário, óculos de grau ou também solar com lentes de grau. Deu para entender? Imperdível. A verdade é que é imperdível. Olha os óculos lindos, olha o óculos lindo que eu estou usando. Eu fiquei perdida para saber qual deles eu ia usar, mas esse aqui é um Lamarca. Olha o trabalho todo o meu que eu estou usando. O meu. Oba, obrigada. O meu, eu estou usando. Olha só que maravilhoso. Viu o detalhe dele? Mostra bem o detalhe que ele tem, todo esse brilho aqui. Lembrando, olha só que coisa mais linda, olha aqui, ó. Olha que lindo esse óculos. É leve, né? Não, levíssimo. É levíssimo, mas lindo mesmo. Center Ótica, no Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, Avenida Soledade, número 565. Na verdade, é aqui em Porto Alegre, 1 hora de estacionamento grátis quando você está em compras. Não dá para você perder, porque janeiro daqui a pouco termina e aí não tem mais a promoção, certo? Marli Barcelos. Dona Magda, a dona Roberta estava falando a respeito do Major, eu confundi com o Major Olímpio. O Major Olímpio é o senador pelo Estado de São Paulo que vai, entre aspas, competir com o Renan Calheiros. É isso, por isso que Major, só tem Major, General, né? Então eu me confundi com isso, né? Mas eu estou com uma interessante reportagem aqui que eu comentava antes do programa com a dona Roberta sobre a sina das meninas noivas no Brasil. Esse caso dessa menina de 14 anos... Na verdade, é uma coisa triste demais, né, Mário? De 45 anos de idade, o marido, e ela tem 14 anos, já tem uma criança. Isso no município de Timbiras.
a 300 quilômetros mais ou menos de São Luís, capital do Maranhão. É bem lá para cima, hein? É uma coisa tão triste. Mais uma razão para que Bolsonaro dê mais atenção a essa parte do nosso país. Não só para problema de votos, problema de Bolsa Família, isso aqui é uma aberração. Está na hora de se tomar a pesquisa que a Veja fez com muita propriedade mostrou o seguinte, que são meninas de 12 anos Márcia. que casam. E elas casam, que é um jeito de poder fugir da própria sina do ambiente familiar, com muita violência, elas veem os pais batendo nas mães, abuso, e elas casam com pessoas mais velhas, elas não brincam, são mães não que estudam. É uma gravidez de risco, às vezes com 15 anos já tem 4, 5 filhos, correm risco, é uma realidade extremamente triste. E às vezes a gente percebe assim que não só a sociedade como um todo tá de olhos fechados a essas meninas, né, Márcia? É isso que tu ia comentar. Não, essa menina aí de 12 anos, imagina uma menina de 12 anos casada tendo filho, não tem como, né? Ela corre risco. A ignorância, e esse aqui de 45, a menina de 14, é um troço tão absurdo, uma coisa tão absurda lá no Maranhão, que ela comentou, eu não posso mais voltar para casa porque meu pai não me aceita. O pai não aceita mais a menina de volta. Isso é uma coisa, sabe que eu fico destruído com esse tipo de informação. Já falei nisso na Rádio Pampa hoje pela manhã e estou repetindo agora aqui, né? Porque é um trabalho que tem que ser feito. Isso é o analfabetismo, é a falta de cultura, a falta de conhecimento que nós temos no norte e nordeste do Brasil. Porque lá as coisas são difíceis. Uma vez eu estive em Teresina, capital do Piauí, há uns 15 anos atrás, se não me falha a memória. E eu estava sentado numa mesa. Teresina é o último estágio antes de ir para o inferno. O calor é tão grande lá, o calor é tão forte lá em Teresina, é impressionante. E aí, eu estava conversando com um amigo lá, numa rádio lá e tal, aí nós estávamos jantando, comendo um calor, aquele calor, aquela... E aí eu vi um cidadão lá olhando, estavam oferecendo meninas. Isso aí. Isso é pagamento de 13, dívidas, 14, infelizmente, tem uma dívida de comida, uma dívida em relação a produtos básicos e é uma vida menina que quase virgem, uma menina quase virgem, as coisas assim, né? E é quase virgem porque ela é estuprada dentro de casa pelo próprio pai. Sim, ela é virgem então, assim, fora de casa. Não é de fato porque ela teve relação com alguém, é porque ela já isso é uma coisa tão terrível que a dona Roberta abordou aqui, e eu estou também referendando, porque esse é um país que nós não conhecemos. Não. É um país que nós não conhecemos. E é o país que elege aquelas pessoas que, por desconhecerem o que acontece, tem essa cultura, tu imagina, né? Que estão dormindo de graça em Curitiba. Exatamente. Ruxa, por favor. Dona Magda, antes de entrar com a notícia, eu só queria mandar um abraço para o seu Nelson Barcelos e a sua filhinha de 2 anos, que nos assistem. É uma das coisas que... 2 anos, coisa mais querida. Então, por um pouquinho, eu tenho abraços e beijos também para mandar. Eu lhe espero ou vou dando a notícia? Não, pai, espera só um pouquinho. Já mandou o abraço. Eu quero aproveitar a carona e mandar um abraço para Letícia, que é a esposa do Maurício. Ele é motorista do 99 e esses dias eu peguei o carro com ele e ele me reconheceu, essa é minha mulher, não sei o que, eles assistem todas as outras, mas eles assistem mais o Rabicho. E o Guilherme Paz, então, abraço pra ti, tá sempre na nossa audiência, brigadão, muito obrigada. Muito bem, agora sim. Dona Magda, quem quer conhecer um pouquinho de política, e especialmente de política brasileira, que eu sugiro que ao invés de ficar vendo novela, assista e acompanhe a eleição da presidência da Câmara. Os capítulos, é um dramalhão. É tipo mexicano. Dona Magda, os capítulos são sensacionais. Hoje temos mais um novo capítulo maravilhoso. O PP procurou o Rodrigo Maia, que havia feito um acordo com o PSD, é um outro partido, pela presidência da Comissão de Orçamento. Para que se possa entender, a Comissão do Orçamento é a comissão mais importante, porque ela aloca todos os recursos, ela decide quem vai, quem paga, para onde vai. Distribui o dinheiro. Distribui o dinheiro, aprova, não aprova. E o PP foi lá bem quietinho e disse, olha, faz o seguinte, nos dá a presidência dessa comissão, que nós temos X votos, rompe esse teu acordo. E o PSD, não, senhor, não recuou. E o Rodrigo Maia disse, não, já mantive a palavra, já dei a palavra, não vou mexer. O que fez o PP, então? Agora virou oposição ao Rodrigo Maia. Está fazendo visita até para mim, que não sou deputado,
está fazendo a visita para todo mundo para arregimentar uma coisa. Criou um nome, Arthur Lira, de Alagoas, é o candidato do PP. Sim. Que já procurou o PMDB e está procurando todos os partidos de centro, que são 10, 11, 12 partidos ali, para tentar arregimentá-los. Ainda em função dessa presidência, o capítulo novo também, eu tinha trazido este capítulo na sexta-feira, encerrei ao apagar das luzes, que nem fazem as boas novelas, é de como se articularia as esquerdas diante dessa eleição. E o PDT, então, definiu sua participação. O PDT não vai ficar com os outros partidos de esquerda, ainda magoado, isso é o que corre em Brasília, ainda magoado pela postura do PT quando da não candidatura do Lula. Ele esperava, então, o Ciro Gomes esperava que o PDT pudesse ser o candidato majoritário, né, numa composição, e o PDT foi desprezado pelo PT, então está dando a volta agora, não compôs com o PT e está fazendo uma frente única mais separada. Então, novos capítulos durante a semana sobre a presidência da Câmara dos Deputados. Durante esta semana. Mas, dona Magda, eu sempre fui um brasileiro, fã do brasileiro mais importante do século, para mim, que se chama Pelé. Edson Arantes do Nascimento. Exatamente. É um exemplo de cidadão, um exemplo de futebolístico e tudo. Só para ter uma ideia, Messi, que hoje é considerado o melhor jogador do mundo, o Messi está sendo exaltado porque está prestes a realizar o gol número 400 no Campeonato Espanhol. Veja só, ele tem 31 anos. Ele joga pela seleção argentina também e e não teve outro clube que ele jogou a não ser o Barcelona, que ele veio bem pequeno do Rosário para o Barcelona, da cidade de Rosário. Então, veja só, o melhor jogador do mundo, com 31 anos, tem mais, no máximo, 3 anos de futebol de alto nível. Deve ter feito, somado a seleção argentina e outros amistosos do Barcelona, Champions League, na base de 600 gols no máximo. Não vai chegar nunca a 1.000, quiçá 1.200, que nem Pelé. Pelé chegou a 1.200. O que significa isso? Que Pelé é melhor que Messi, e todo mundo sabe, embora Neymar e outros que não viram Pelé jogar o futebol raiz mais pré-histórico, acham que Messi é melhor. Não, é que antes o jogador jogava mais que agora. Antes o Santos fazia uma excursão, Magda, ele jogava todos os dias, praticamente. Eles tinham uma teoria que o jogador de futebol era igual ao jogador de basquete, que joga todos os dias, ou igual ao jogador de tênis, que está no Australia Open, por exemplo, está acontecendo o primeiro do Grand Slam, agora em Melbourne, joga todos os dias, em alto nível. Agora o jogador virou muito mimimi, muito gatinha, jogar 2 partidas por semana e se pisa. Muito donzela. Muito donzela. Tá muito pisado. Naquela época, Pelé e os outros jogadores do Santos jogavam quase todos os dias em altíssimo nível e nunca quase se lesionavam. Então a pergunta fica o seguinte: não é que Messi é melhor que Pelé. Será que a preparação física que dita hoje, de alta tecnologia, é melhor que a antiga? É. Mas será que os preparadores físicos não estão exigindo demais? Ou o ser humano diminuiu? Exatamente. Isso aí. É uma questão até de estudo isso aí. É verdade. Mas uma coisa que você não precisa fazer estudo, não precisa procurar, porque nós temos aqui a resposta. Trabalhos em altura é com a Vertiservice, especializada em limpezas, pinturas e reparos, com um sistema de acesso por cordas, sendo assim, hoje, o mais seguro, mais rápido e mais econômico. Manutenção de fachadas é com a Vertiservice. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o seu orçamento, faça o orçamento para sua residência, seu condomínio, sua empresa, sua indústria, enfim. Mas não esqueça, trabalhos em altura é com a Vertiservice. www.vertiservice.com.br, doutor Marvin. Não, eu estou aqui com a relação dos livros mais vendidos dessa semana. Entre os 10 livros, 2 eu já li e tenho os 2, né? O primeiro livro é o da Gisele Bündchen, Aprendizados. Olha, em primeiro lugar, o livro mais vendido. O segundo, do Harari, é Sapiens, uma breve história da vida dela. É uma breve história da humanidade, é o mais vendido, hein? É o mais vendido. Esse eu tenho, já li. É Minha História, da Michelle Obama. Esse não recebi, porque ainda não tem para vender. Vou ler, com certeza. Não tenha? Não. 21 lições para o século XXI, pelo menos eu não encontrei. Esse aqui eu não vou ler, nem me deem de presente. O mínimo que você precisa saber para não ser o idiota do Olavo de Carvalho. Esse eu me nego. Eu não vou ler. Não, mas esse eu não vou ler. Como as democracias morrem, o livro do Jô, Homo Deus, breves respostas para grandes questões, e é incrível que esse livro esteja em 10º lugar vendendo até hoje, o Diário de Anne Frank.
É mesmo, Diário né? da... É incrível, depois de tantos anos, e ele sempre figurando entre os mais... a atualização da história, é muito legal. Eu li esse livro, é um livro infantil, porque ela tinha 15 anos quando escreveu o livro, naquele sótão lá, presa, não podia sair à rua em função, lá na Holanda, que os nazistas estavam caçando judeus naquela época, e essa menina deixou esse legado. É importante você ler, porque ela fala das suas angústias, ela fala dos seus problemas como adolescente, a sua expectativa, a sua esperança, o Diário de Anne Frank. Olha, de todos esses livros, bom, eu só li 2 aqui, é bem na verdade, mas o Diário de Anne Frank vale a pena, se você leu há 20, 30, 40 anos atrás, releia, porque ele continua sendo atual. E Ruschel, quem gosta então de Anne Frank, eu sou fascinada. O Marne, perdão. Ele não sai da cabeça. Não sai da cabeça. Vamos lá. Marne, o interessante cara. é o seguinte, eu realmente li muitas vezes o Diário de Anne Frank na minha adolescência. E depois eu descobri um outro livro que chama O Outro Lado do Diário, que é da mulher que ajudou a esconder a família de Anne Frank. É sensacional. Eu não tenho exatamente agora os dados da autora, mas vale a pena procurar. É O Outro Lado do Diário, que vale a pena para quem gosta. Olha aqui, o André Antoniazzi, nosso telespectador, diz assim: boa noite, bancada. Hoje me surpreendi, fui abastecer e a gasolina R$13,99. Algum comentário, bancada? Onde? Quero te dizer que tá cheio. Eu já passei por uma menos. Sério? E eu vou dizer para vocês, eu subi a serra esse final de semana e deu para abastecer o carro por R$13,19. R$13,19. 3. E agora o André... Gasolina ou álcool? Gasolina comum. Por que Porto Alegre é mais cara, mano? Pois é, Sempre olha mais a cara cara. do Vitorino, também tô bravo. E aqui, olha aqui, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem que eu não posso falar, mas tem um posto de gasolina na Vicente da Fontoura, esquina com a Santana, que quando eu passei por ali vindo pra cá, tava R$13,49. Não sei se ainda tem gasolina. Porque tava assim, ó. Só imagina. Olha, que bom isso. Ao contrário do que acontece no México. Vocês viram a crise no México como tá? Pois é. Mas eles colocaram um grande presidente lá, você viu? Botaram um maluco desse populista, comunista lá, me encheu o saco. Anotem, o México vai ser uma encrenca daqui por diante, vai degenerar o negócio. Só para falar de livros, encerrando rapidinho, porque acho que a gente está em cima da hora. Não, mas, pode falar, vai falar. O Marne falou de alguns livros, e livros que se perpetuam ao longo do tempo, mas tem alguns livros de grandes escritores que muitas vezes passam quase que despercebidos, né? Tem um livro do Érico Veríssimo que eu lembro de ter lido, é um dos melhores livros do Érico Veríssimo ao lado de Incidente em Antares, na minha opinião, que é O Prisioneiro. E ela é excelente. E é uma obra... uma obra menor, né? Uma copa, isso, traçada tratada como uma obra menor do Érico Veríssimo. E eu não achei um livro maravilhoso, que tem um relato do Vietnã, enfim, é um livro maravilhoso. O Prisioneiro, do Érico Veríssimo. É, na minha opinião, uma daquelas obras, assim, perdidas dentre os muitos clássicos do Érico Veríssimo, que merecem uma atenção. E são muitos os livros que a gente... Se for pegar grandes atores, grandes autores, a gente acha livros assim, o próprio Nietzsche. O próprio Nietzsche tem livros que passaram ao largo dos críticos, que são livros maravilhosos. Mas não apenas na listagem dos livros mais vendidos está a Gisele Bündchen, ela também recebeu uma crítica hoje, não é? Exatamente. Numa entrevista dada à Jovem Pan, ministra então da Agricultura e Abastecimento, ela falou que às vezes a Gisele Bündchen faz um ativismo demasiado. Que ela de meia tigela. Ela se coloca em algumas pautas, falando da preservação, da utilização das reservas naturais, das reservas indígenas, através do seu Instagram. Ela é uma Uber Model, já ganhou diversas vezes prêmios internacionais pelo seu ativismo, e ela disse que a Gisele é faz parte do grupo de maus brasileiros que acabam divulgando as coisas. Ainda sobre as aspas que a Tereza Cristina... as coisas? E ela falou assim, meter o pau sem conhecimento de causa é o que a Gisele Bündchen faz através do seu Instagram, porque ela já fez até um documentário em parceria com a National Geographic sobre a reserva de água brasileira, sobre a falta de preservação. E a ministra, então, disse até vai convidar ela para ser uma das embaixadoras, para ela ter um pouco mais de ciência. E acho que ela até vai aceitar, porque vamos combinar o seguinte, o que ela fala, o que ela mostra, não é verdade? Ponto. Ela até abriu o Rock in Rio, né? Sabe que eu concordo com o que você disse, mas eu discordo num aspecto. É muito fácil falar do Brasil morando em Manhattan. Também.
Sim, porque eles delapidaram todo o nosso Brasil. Isso é verdade. Todo o nosso Brasil. Nós somos o pulmão do mundo. Nós devíamos de cobrar até um royalty. Eu, se eu fosse o Bolsonaro, eu dizia o seguinte: vou desmatar a Amazônia, quer preservação, tem que aliviar nossa dívida externa. Porque aqueles europeus, ingleses, dilapidaram o mundo todo, levaram mortos de todo mundo para lá. E eles querem agora que nós temos essa preservação. E a Gisele Bündchen, o que a Gisele Bündchen é? Eu conheci ela uma vez, até no Dado Bilho, fiz uma gravação com ela. Ela veio de Horizontina, onde tinha um cara que era representante do meu concurso na época, naquela região, que descobriu ela. Sabe? Eu acho que a Gisele Bündchen é mais uma americana que uma brasileira. É verdade. É que nem o Neymar. O Neymar é um cidadão do mundo, não é mais brasileiro. Ele fala de uma outra realidade. Mas talvez ela eu entendi o que a ministra tá falando, que ela fala mal, fica falando mal do país. Mas eu acho que ela falou mal até para que fossem tomadas medidas. Agora, o Temer voltou numa decisão dele porque ela foi uma das mulheres que eu acho que agora, com esse governo, com essa ministra, ela poderá até ajudar em algumas coisas. Agora, eu só acho porque ela não critica só por criticar, entendeu? Mas, dona Magda, você que conhece todos esses caminhos dessas celebridades, mais do que ninguém aqui, eu acho, pela sua experiência na televisão, você ensina a televisão para mim todo dia. Exatamente. Eu acho que só teve um brasileiro que foi mais brasileiro de todos, Ayrton Senna da Silva. Porque ele fazia uma corrida, ele ganhava Monte Carlo, ganhava um grande prêmio dos Estados Unidos, no outro dia, segunda-feira, ele estava descendo aqui para ir para casa dele. Essas celebridades nossas nem moram mais aqui, não tem mais nada a ver com a gente até. Bom, mas enfim... Você é uma celebridade que mora aqui. Mas também, né, querido, na minha época de ir embora daqui, eu não fui, né? Agora... Que nem o Rush, não foi para Hollywood, né? Não, casou e teve filhos. Eu não fui, pois é, eu tinha uma filha, não podia ir embora, ela era muito pequena. O Vitorino tem tempo. Doutor Russo, o Vitorino pode ir para qualquer lugar que ele queira, ele é um homem só. Dona Magda, se tá ruim... Mandou bem, Mina. Mandou bem, cara. Mina, resquício da relação? Mina não. Não, mas Mina é bom. Não, Mina não, pelo amor de Deus. Dona Mina. Voltando, se tá ruim para alguns da bancada, pro Temer também tá ruim, Dona Magda. Tá bem pior. Pro Temer tá bem pior. Eu não tenho meu fórum. Exatamente. Separou? Ele separou? No dia... Não, matrimonialmente ele tá bem. Matrimonialmente ele tá bem. Por enquanto. Hã? Quem vê cara não vê coração. Quando sair essa sentença, acho que ele vai ficar mal, Dona Magda. Eu acho que a Marcela que vai ficar mal. Mas em 19 de dezembro, numas férias, o Brasil agora está organizado, até por uma vitória da nossa OAB Nacional, o fórum para de 20 a 20, né? 20 de dezembro a 20 de janeiro, os prazos estão todos suspensos. E um dia antes, dia 19, entrou uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o Temer, uma denúncia seríssima num dos inquéritos, que um recebimento de propina que ele teria lá, no caso dos portos, e que dali vão gerar 5 novos inquéritos. Este é o pedido. Bem, este foi para o relator, como estava entrando em férias, ele vai para a presidência, que estava de plantão, né? E esse despacho que ele deu hoje, ele manteve a relatoria do relator original, que vai julgar esses processos. Também manteve, estão 2 processos na mão do Fachin, né? Também contra o Temer. O que se espera? Qual é a decisão que eles têm a tomar agora com as denúncias recebidas? Se eles devolvem para a primeira instância ou se manteriam no Supremo. Já está pacificado no Supremo que essas matérias descerão para a primeira instância exatamente porque eles perderam o foro privilegiado. Ele não tem mais mandato, então ele perdeu o foro privilegiado e essas matérias voltarão. Só relembrando o que seja. Essa dos 500 mil da propina da Odebrecht, que é o caso dos portos, o mensalão do MDB, o patrulhão, né? Acho que chamaram, como é que chama? Petrolão, obrigado. O petrolão do MDB e também a propina da JBS. Então, são vários inquéritos que foram bem trabalhados pela Procuradoria-Geral da República, com provas documentais, com delações confirmadas, com depósitos. Então, a defesa do ex-presidente terá muita dificuldade para conseguir se eximir das suas responsabilidades. Olha aqui, ó, eu não quero criar cisânia, cunhada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o meu irmão, teu marido, escreveu assim: o Chicão é mestre, tem muito cara a fim de largar a mulher no estacionamento, mas não tem a coragem. Foi meu
próprio não, mas ele não tá falando assim de casa. E nem a senhora querendo terminar com o casamento da família. Ele tem que ler o Faustão, não era? Não era isso que ele queria dizer. Mas vamos aos aniversários. Largar no estacionamento é pior que parar largar na parada de ônibus, né? Deixar em Buenos Aires, Estacionamento sem pagar a conta do hotel. O primeiro aniversariante de hoje é uma figura muito conhecida que empresta o seu nome a diversos hospitais no Brasil, inclusive lá no Rio de Janeiro. O filósofo e médico alemão e teólogo também, Albert Schweitzer, que foi uma figura profundamente conhecida pela sua benemerência, pelos seus conhecimentos médicos, e também na área da filosofia. Juarez Távora, militar e político brasileiro. Ele foi Marechal Juarez Távora, foi candidato à presidência da República, evidentemente derrotado, né? Ele tinha um rosto muito forte e tinha um temperamento, mas não sabia falar, né? Porque o Dutra, por exemplo, que não sabia falar, foi eleito presidente porque o Getúlio pediu ao povo brasileiro que votasse nele naquela época, quando o Getúlio sai da presidência em 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial. Giulio Andreotti, um político italiano que foi presidente da República Italiana, né? Onde um comportamento exemplar, você sabe que na Itália a corrupção graça, né? É impressionante o número de corrupção, o número fantástico de corrupção, assassinato de juízes, todo mundo conhece a Operação Mãos Limpas. Guy Williams, ator americano que fez o Zorro, né? Fez uma série para a televisão do Zorro, e Chicão, ele foi viver em Buenos Aires, morreu em Buenos Aires, o Williams, né, que era um galã, boa pinta e tal, fez uma série de filmes, fez a série do Zorro para a televisão americana, sucesso, foi viver em Buenos Aires os últimos anos da sua vida, que aliás é uma belíssima cidade. Faye Dunaway, completando hoje 78 anos de idade. Ela foi uma das mulheres mais lindas do cinema, fez Bonnie e Clyde e outros tantos, Chinatown, outro filme maravilhoso. Um rosto expressivo, né? Um rosto muito expressivo, uma personalidade muito forte, significativa. Porque o cinema é o seguinte, ele amplia, né? Pelo menos naquela época se falava dos gigantes da tela, era o slogan que se dava aos atores e atrizes do cinema. Paulo Biratã, que foi diretor de novelas, morreu com apenas 51 anos de idade, foi casado com a Natália do Valle. Eu sempre faço confusão, não é dele a filha que a Valéria Monteiro tem, né? É a filha da Valéria Monteiro. Que foi candidata à presidência. Ela se candidatou a se candidatar, não foi a lugar algum. Nada, ninguém. Diz que ela foi fazer um showmício, não foi ninguém. Nem a família foi, né? Ai, que horror. Nem a família. Não deve estar nada. Foi o Vitorino que me contou. Encerrado os adversários. Agora, Marne, ontem eu me lembrei de você, sabe por quê? Assisti um filme que eu não tinha assistido, que não é nenhuma novidade, mas um filme nacional muito legal, Xingu. A história dos irmãos Vilas Boas, do Parque Nacional de Xingu, como é que eles fizeram, como é que eles colocaram uma reserva indígena ali, eu achei muito legal historicamente. E ontem, até o início da Transamazônica até. Eu revi O Silêncio dos Inocentes. Eu adoro esse filme. Em Blu-ray, uma imagem fantástica. Vocês estão falando em cinema, ontem foi o People's Choice Awards. Eu assisti na íntegra ontem para ver como é que está a coisa. Esse ano está mais ou menos previsível, né? Os resultados do Globo de Ouro se confirmaram ontem. A Glenn Close vai ganhar. No Crítico. Ontem ela ganhou de novo. Ela ganhou o Globo de Ouro e ontem ganhou. Só que ontem ela empatou com a Lady Gaga, que teve reconhecido o seu trabalho. A Lady Gaga se emocionou, chorou, porque, você empatar com a Glenn Close né? E a carreira como atriz dela está recém começando, né? Verdade. São 3 anos de investimento. E foi um trabalho muito bem feito. A Lady Gaga surpreendeu todo mundo. De resto, as premiações não trouxeram muitas surpresas, não. Me chamou a atenção só o Cuarón. O Cuarón está ganhando um prêmio atrás do outro por um filme. Ele é mexicano, não é mexicano? Ele é mexicano. Mas eu não tá ganhando por um filme chato. Meio autobiográfico. Esse filme Roma, eu assisti, aí pensei, o cara ganhou o prêmio, né? Aí ganhou ontem prêmio de novo. Eu assisti, de repente, eu que sou um analfabeto cinema, aí fui assistir. O filme é chato, por favor. É chatão. Já que nós estamos falando de mulheres, em especial destacando o trabalho de muitas mulheres, em face da última eleição que aconteceu no CREA do Rio Grande do Sul, na verdade, por ocasião das eleições à presidência do CREA do Rio Grande do Sul, deu uma confusão e esta decisão está sob júdice. A engenheira civil e de segurança do trabalho, Alice Helena Coelho Scholl,
foi eleita na última quarta-feira, numa plenária, para a função de primeira vice-presidente. Assume o exercício da presidência do CREA-RS. Como segundo vice-presidente, foi eleito o engenheiro agrônomo Gustavo Lange, ou Lange, desculpa se eu estou errando. Então, hoje está na presidência do CREA-RS a especialista em segurança do trabalho, em acústica e em avaliações periciais de imóveis. Ela foi a 4ª mulher a presidir a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Pelotas, nos últimos 45 anos de atuação. Ela também é diretora regional sul do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, o CENGRS, e membro da comissão do Estatuto do Comitê Brasileiro da Construção Civil da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Conhecedora do sistema, participou da comissão da Inspetoria de Pelotas. Foi inspetora-chefe, conselheira por vários mandatos, diretora do CREA-RS por 5 mandatos, como adjunta e 2 como titular. Também foi coordenadora nacional das câmaras de engenharia civil dos CREAs. A lamentar esse estar sob júdice, o resultado de uma eleição onde os associados votaram e não foi reconhecido o resultado, pelo menos temos uma engenheira civil e de segurança do trabalho tão boa quanto Alice Helena Coelho Scholl. Esse negócio do CREA deu um bolo. É muito ruim isso. Tinha liminar para cá, liminar para lá, deu uma confusão, as contas mas até hoje não saiu disso. As contas de gestores anteriores foram reprovadas. Exemplo que aconteceu com a SEG também. A SEG também teve problema de contas reprovadas aí. Eu não sei, essas instituições, elas deveriam ter um controle maior, um controle financeiro maior, porque para isso existe o Conselho Fiscal, para isso existem outros diretores, então... E o Conselho Nacional, né? Sim, um órgão como o CREA, do tamanho do CREA, é um órgão, nesse ponto... Esses dias eu vi uma retardada, porque é uma retardada. Não dá o nome. Pregar na televisão e na internet. Porque a OAB tem que ser fiscalizada. Eu sei. Sabe quem é retardada, sei né? Quem é. Aqui, ó. Moça, vou dizer uma coisa para a senhora. A senhora é doidinha, então a senhora começa a fazer um tratamento e presta atenção. Não existe instituição mais fiscalizada que a OAB. A OAB tem comissão fiscal, tem comissão de prestação de contas. Você sabe o que é lidar com um advogado? Lidar com um advogado é dar satisfação sob vírgula. Então, por favor, a senhora vai arrumar o que fazer? Porque não seja grosseiro. Não, eu estou mandando um recado porque... O juiz da B aqui, né? Sabe, vai que a moça Dona assista. Magda, eu preciso fazer um agradecimento aqui de público ao meu querido amigo Gustavo Vitorino. Sexta-feira eu fiz uma manifestação aqui que a minha parte de informática encontrava-se com problema. Recebi uma simpática visita hoje. Isso é toco, não pode fazer toco. Não pode fazer jabá. Não pode fazer jabá, já sabe que não pode. No programa. A notícia vem completa. Mas eu tô sabendo. O que tu tá sabendo, Roberto? Que o Gustavo Vitorino... Que o cachê é caro. Todo o sorvete o cachê é verdade. Vazou essa informação. A doutora Roberta tem informação privilegiada. Porque eu adoro sorvete, eu tô sabendo achando que era para Três e era para o Viamão. A doutora Roberta, pois eu ia dizer, a primeira parte seria agradecer, porque recebi uma gentil visita pela manhã e todos os meus problemas foram solucionados, dona Magda. Todos os problemas. Na parte de TI, né, dona Magda? Na parte de TI. Ele falou que seus computadores são jurássicos. Ele falou que estava com uma vontade, aparelhagem tudo nova, tudo funcionando, tudo lá em casa, tudo funciona, uma beleza. Porque teve mais alguma coisa. Agora, a segunda parte, dona Magda, a segunda parte que foi, já recebemos uma prévia. Sim, já foi, a Roberta não deixou de contar, né? Uma prévia, foi que ele cobra os honorários dele, dona Magda, em sorvete. E ele provocou. E ele me exige um sorvete que é de lançamento aí, que custa o olho da cara. E repete e não sacia nunca, dona Magda. Não sacia nunca. Pote de 2 litros. Ele comeu um pote. Ele comeu um pote de 2 litros de sorvete com 3 sabores. Aí eu convidei ele para ir lá na minha casa arrumar meus problemas de TI. De TI?
Cabeamento. Eu já resolvi tanto problema, mas de A conexão foi boa. Não, mas olha... A conexão bateu, o Wi-Fi ligou e... Não, mas é assim... Não, mas a Ana sabe que eu tô com um problema, porque isso é que aconteceu. Já vou explicar para quem Ela tentou esclarecer comigo. É verdade. Não foi possível. E queimou o meu estabilizador. E aí eu comprei um estabilizador novo. Só que aí, o que eu fiz? Tive que tirar os cabos do velho, botar no novo. E eu não sei mais qual é o lugar que um e do outro. Eu tenho alguém para indicar. Então, eu tenho alguém para indicar, dona Magda. Tirou o cabo dos buracos e depois não sabe botar os cabos. Dona Magda, eu tenho alguém para indicar, mas compra sorvete, porque se você não dá sorvete, não rende nada. É que na tua casa não tem cerveja. Vou lhe dar o modus, desculpe, vou lhe dar o modus operandi dele. Ele fica em volta do computador e tu esperando que ele inicie. E tu não sabe por que não é. Aí eu atinei, é o sorvete, mas a partir dali flui o serviço. E a chegada do sorvete. É que é um sorvete assim, ó, ele é um sorvete. Sem calda. Não, é um sorvete. Ele inventa, vai ficar mais caro. É um trio. Ele é o suíço meio amargo, o chocolate convencional e no meio chocolate branco. É muito bom. É um 3 em 1. É um 3 em 1. O pior é que eu soube que tu come o pote todo, tu demora para achar os buracos. Ele não tem pressa, dona Magda. Não tem comida em casa. E daí não trabalha por hora, dona Magda. Não tem comida em casa. Champanhe, vinho, café e café com leite de manhã e de noite. E almoça bem. Vocês gostam de comer muito, é o cúmulo do terceiro mundo, cheio de restaurante aí, cheio de comida em casa. A praia vai te pagar um pedágio. Não vai pagar, tô sempre sarada, agora vai pagar um pedágio por aquele dia. Eu, por exemplo... E o colesterol vai pagar um pedágio. Vai virar um ursinho. Eu, por exemplo, rodo sempre no teste da areia. Eu saio, boto minhas coisas na areia e faço assim, pá, sai daqui. Magda. A areia me atira fora. Não, aqui não, amiga, aqui não. Magda, eu queria fazer um registro, agora mudando completamente. A gente perdeu, várias pessoas aqui no Rio Grande do Sul perderam uma pessoa muito especial no dia de hoje. A Virgínia Vasconcelos Jardim faleceu no dia de hoje e foi uma perda muito triste. Era uma mulher cheia de vida, cheia de luz, deixa uma família maravilhosa, netos queridos. Então fica aqui o abraço, não apenas meu, mas de todos nós aqui, para a família. Tá bom. Eu posso... Você destacou no início do programa, né, a respeito das chuvas, né, que vem assolando parte do estado. Foi confirmado também aproveitando a terceira vítima, né, das chuvas de Alegrete, então identificada hoje, um senhor que acabou tentando atravessar uma via rural, um rio, que com a enchente acabou sendo levado, foi encontrado hoje o corpo. Então lamentamos aqui também essa perda e tomar cuidado, porque as famílias que estão lá, principalmente nessas regiões sem muito acesso à polícia ou até mesmo algum resgate, que procurem, né, as áreas mais urbanizadas para até procurar um abrigo. Vai ser ruim porque tem mais a previsão de que tenhamos mau tempo de novo agora. Até a primeira quinzena de março deve ser essa instabilidade, onde a gente vai ter precipitações pluviométricas muito concentradas, ou seja, vai chover muito num curto espaço de tempo. E aí não tem... É a chuva do mês em um dia, né? Quer dizer, tempo bom. Muito bem, vamos chegando ao final de mais uma Atualidades Pampa, mas com a promessa de que amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta com mais informação e bom humor, se Deus quiser. Durmam bem. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.